Eu quero começar a pensar com vocês hoje sobre o seguinte: a Bíblia tem resposta para tudo? Muitas pessoas, inclusive vários pastores, dizem que a Bíblia não tem resposta para tudo, que algumas coisas não estão na Bíblia e que por isso não podemos usar a Bíblia para tomar todas as decisões da vida. Ora, se você for procurar algum livro que tenha resposta para tudo, esse livro teria que conter todos os livros do mundo. Obviamente, literalmente, não há resposta para tudo em nenhum livro, nem mesmo na Bíblia, porque é uma questão de espaço. Não há como ocupar espaço suficiente para que se escreva todas as respostas possíveis. E, além do mais, o próprio ser humano, ele tem uma capacidade de fazer ligações e vínculos de coisas, criando novas dúvidas e novas necessidades de respostas. A nossa própria mente cria perguntas e respostas constantemente. É claro que muitas dúvidas já foram respondidas e as pessoas continuam perguntando novamente também. E a Bíblia tem respostas para algumas dessas coisas também. Mas eu quero tratar com você sobre o seguinte: se a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e ela, em tese, não teria resposta para tudo, então como agiríamos quando a Bíblia não tem resposta? É um problema. Muitas pessoas ficam abaladas com isso e acabam tomando decisões contrárias até às Escrituras, porque acham que a Bíblia não fala disso, já que não fala, então vamos deixar do jeito que a gente quer, vamos resolver de outra maneira. Não é bem assim. Como que a Bíblia tem resposta para tudo? Ela tem resposta não para fatos específicos, ela tem resposta para o sentido das coisas, o sentido que as coisas têm de um modo atemporal, de um modo sempre eterno. A Bíblia tem certas coisas que são ditas num tempo específico, num lugar situado para pessoas específicas, mas que tem um vínculo com a eternidade no sentido que elas carregam. Não propriamente na letra escrita, mas no sentido que elas carregam dentro da Bíblia Sagrada, no seu contexto geral. Se você pega esse sentido no seu contexto geral, no contexto geral das Escrituras, você vai conseguir encontrar uma coerência e um sentido para aquilo. Vou dar um exemplo, só para você entender. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que as mulheres não devem orar sem véu nas igrejas. Algumas igrejas pegam isso literalmente e entendem que as mulheres têm que usar véu mesmo para estar na casa de Deus, para orar e tudo mais. Mas o que Paulo estava tratando ali era o seguinte: naquele período, naquela época, era imoral uma mulher sair à rua sem véu, porque as que saíam sem véu eram prostitutas. Então seria imoral uma cristã se portar como uma prostituta. O que a gente entende disso aí? Qual o sentido geral que a gente tira disso aí? É a diferença, a decência no vestir. Então o sentido geral que Paulo está nos mostrando é que deve haver decência no vestir. Ou seja, se uma mulher vai a algum lugar, ela deve se vestir decentemente, assim o homem também. Então o princípio geral, o sentido universal é que um crente deve se vestir com decência. Embora ali ele estivesse se referindo àquelas mulheres, mas de modo geral se aplica a todas as épocas e em todos os lugares. O conceito de decência pode variar muito de um lugar para o outro. Por exemplo, numa aldeia indígena, alguém vai dizer: mas não tem decência entre os índios porque andam nus. Não, não é bem assim. Eles andam nus, sim, para nós, mas tem algumas coisas na cultura deles que demonstram que eles estão vestidos. Uma mulher indígena, por exemplo, pode aparentemente estar totalmente nua para a gente, mas às vezes um pequeno fio de trançado em volta da cintura já indica que ela está vestida. E nós não conseguimos entender isso, mas o índio sabe que ela está vestida, certo? Então, algumas coisas variam muito, mas o princípio é universal da decência. Não vai dizer: porque as mulheres usam os seios, as mulheres índias têm os seios de fora, então tem que todo mundo botar os seios de fora. Isso é ridículo, porque está fora do contexto de decência.
estão pegando uma prática e jogando fora do contexto geral. Isso geralmente os feministas que gostam de fazer essas coisas meio absurdas, né? Então, tomar cuidado com isso, porque a Bíblia tem realmente resposta para tudo, mas você tem que buscar qual é o sentido que a Bíblia dá às coisas, o sentido que está na Bíblia e não o que você quer botar, porque agora já estão fazendo até uma Bíblia onde a interpretação é da ideologia de gênero. A ideologia de gênero diz o que quer tirar e o que quer botar na Bíblia, porque acha que o que a ideologia diz é mais sagrado do que as Escrituras, mas não é. É uma Bíblia corrompida que está vindo aí, uma tal Bíblia arco-íris, digamos assim. Então eu quero que você pense nisso. Quando você tiver alguma dúvida sobre se a Bíblia fala sobre aquilo, pergunte qual a coisa que mais se aproxima disso naquela realidade antiga e o que isso se aplica a nós hoje, o que permanece até hoje. Você vai tirar as coisas materiais que não vão permanecer, mas muitas coisas vão permanecer. E aquela coisa que permanecer, aquela essência que permanecer, é aquilo que a Bíblia está te dizendo hoje para todas as coisas na sua vida. Ou seja, trazendo ainda para uma linguagem mais, sei lá, filosófica, digamos que a Bíblia ela tem a verdade essencial para o que é espiritual. Então tudo que é essencial ou espiritual está na Bíblia. E o que ultrapassa o essencial, é mais acessório, a Bíblia não se preocupa com isso, mas ela te dá o essencial, e com o essencial você consegue entender as outras coisas. Por isso é inútil as pessoas que ficam procurando certas coisas a partir de proibições literais na Bíblia, porque a Bíblia não vai proibir literalmente, mas ela vai te dar a essência da coisa para que você possa encontrar o verdadeiro significado daquilo que a Bíblia quer para a sua vida. Essa é uma mensagem de hoje. Que Deus abençoe rica e abundantemente.